CLT, redução de salário inicial e fusão de carreiras do serviço público. Vamos falar sobre a reforma administrativa do governo Lula, porque essa notícia que foi publicada na segunda-feira aqui no Globo, uma entrevista com um secretário lá do Ministério de Gestão, uma pessoa-chave, né, que está trabalhando na proposta de reforma administrativa do governo Lula, mexeu com todo mundo, deu muito o que falar. Então eu quero trazer para vocês aqui a minha visão sobre esses 3 pontos que eu acredito que são as maiores preocupações aqui dos concurseiros e os demais elementos que já foram apresentados até aqui. E antes que alguém reclame aqui, tá? Volta nos meus vídeos lá falando sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro e você vai ver que eu deixei as minhas críticas lá, críticas bem duras, né? Porque eu achava o projeto terrível, muito, muito ruim mesmo, e estou falando agora sobre esse daqui. Então vamos nos ater aos fatos, deixar as paixões de lado aí um pouquinho, tá? Se você gostou do assunto, já deixa o joinha aqui no vídeo, já se inscreva aqui no canal. E vamos lá, pessoal. O que acontece, né? Eu estou falando disso porque eu sei que isso daqui é um assunto que mexe com o psicológico de quem está estudando para concurso público, né? E que desanima, desmotiva muita gente. Eu sei que, inclusive, alunos que eu estou acompanhando na minha mentoria individual, estão abalados com esse negócio daqui, né? E não adianta a gente ficar fugindo, não adianta a gente ficar fingindo que isso aqui não existe, né? É melhor a gente enfrentar enfim, olhando, né? Olhando nos olhos, enfim, sei lá que dá para olhar nos olhos isso aí, mas enfrentar de cabeça erguida, né? Vamos lá, o que interessa. Deixa eu resumir rapidamente o que foi essa entrevista, o que ele trouxe aqui, e aí eu vou entrar nessas 3 preocupações, os pontos, né? A minha visão sobre esses pontos aí para vocês. Mas, basicamente, nessa entrevista que vocês estão vendo aqui do lado, né? Quem foi que deu a entrevista, tá? O nome dele é Francisco Gaetani. O Francisco Gaetani, ele é um servidor concursado, tá? Ele é especialista em políticas públicas de gestão governamental, né? PPGG, inclusive, é um dos cargos que nós teremos aí 150 vagas agora. Ele hoje ele ocupa o cargo de secretário de transformação do Estado, tá? No governo, né? Em particular, ele está ali abaixo da ministra Esther Dweck, a ministra de Gestão e Inovação, né? E ele foi nomeado no início de janeiro, então ele está no governo basicamente desde o início do governo, e ele foi nomeado especificamente, né? O principal objetivo da pasta dele, veja o nome da pasta, Transformação do Estado. O principal objetivo da pasta dele é realmente propor uma transformação do Estado, que uma outra forma de chamar isso é uma reforma administrativa, tá? Reforma administrativa é um termo vago que pode significar várias coisas, mas basicamente é isso, né? Formas de reorganizar, de transformar o Estado brasileiro, a administração pública brasileira, com o objetivo, sei lá, de ser mais eficiente, de oferecer melhores serviços, seja lá o que você pensar. Mas esse que é o trabalho, né, desempenhado, então, pela área dele. E, bom, o Ministério de Gestão, de fato, está trabalhando numa proposta de reforma administrativa. Eu já tinha falado aqui em um vídeo anterior que o que acontece? O Arthur Lira, né, o presidente da Câmara dos Deputados, de certa forma, ele está botando uma pressão por isso. Ele acha que tem que ter um trabalho em cima de reforma administrativa. A PEC 32, que é aquela reforma administrativa apresentada lá no governo Bolsonaro, ela ainda está na mesa, ela não foi arquivada, tá? Então ela ainda está lá, meio que assombrando ali o Congresso, vamos dizer assim, porque eu particularmente não gosto do projeto, tá? Já apresentei aqui vários defeitos daquele projeto, e de certa forma a Arthur Lira está falando, né, vamos tentar esse daqui, nós vamos tentar passar essa PEC 32 aqui, e o governo está falando, não, segura isso daí, não apresenta isso daí não, a gente vai trazer uma proposta de reforma administrativa, então está sendo meio que essa a negociação de fundo. O governo precisa apresentar uma proposta de reforma administrativa, até para que aquela não seja votada. Tá? Essa proposta que o governo está trabalhando, segundo a entrevista do secretário hoje, ela realmente foca somente nos cargos do Serviço Público Federal, ela deixa de fora os procuradores, os juízes, né? Enfim, pega só os mortais, né? Vamos dizer assim. Juízes, procuradores não entram nessa, além disso, diplomatas não entram nessa reforma administrativa e Forças Armadas também não. Tá? Essa que é a ideia. Então, Serviço Público Federal, imagino que a maioria de vocês que estão aqui me acompanhando estão de olho nos cargos aí do Poder Executivo Federal, alguns olhando o Judiciário, alguns olhando o Legislativo, né?
mas esse que esses são os cargos que podem ser atingidos. O que eles estão tentando fazer? Em particular no serviço público, no Executivo Federal, tá? Uma das coisas que eles querem fazer é reduzir o número de carreiras. Eles dizem que hoje tem cerca de 150 conjuntos de carreiras. Carreiras mesmo tem mais do que isso, tá? Mas eles falam que tem 150 conjuntos de carreiras no Serviço Público Federal e eles querem reduzir isso para 20 a 30. Então, na prática, o que eles vão fazer? Vão extinguir um monte de carreira, vão fundir um monte de carreira. É isso que é a proposta que eles querem apresentar. Eles estão fazendo um mapeamento, né, de carreiras que poderiam ser uma mesma coisa. Ah, esse aqui é o analista de não sei o quê, e esse aqui é o analista dessa outra coisa, que na prática, são funções parecidas ou que exigem, né, níveis de complexidade parecidos e tal. Poderia ser uma função só. E qual é o objetivo deles com isso? Tá? Tem uma lógica, faz algum sentido. Poxa, se você tem, ao invés de você ter a carreira A e a carreira B, se elas são iguais, é melhor você ter uma carreira única, vamos chamar de carreira C. Por quê? Porque se hoje você contrata um funcionário para a carreira C, que é uma carreira mais generalista, se você estiver precisando de gente no órgão A, ele vai lá para o órgão A. Se daqui a alguns anos você estiver precisando, não, agora não precisa mais de tanta gente no órgão A, mas está precisando de gente no órgão B, você pode pegar essa pessoa e levar do órgão A para o órgão B. Então dá mais flexibilidade para o governo, porque você traz um profissional mais versátil e você consegue, né, fazer com que esse profissional troque de área ali e atue, né, em diversas funções. Afinal de contas, quando você entra no serviço público, você por 30, 40 anos, enfim. Né? Então, muita coisa pode mudar, até as tecnologias mudam, órgãos que hoje são muito importantes, daqui a pouco não são tão importantes, outros que nem existiam surgem e passam a ser importantes. Então, quando você contrata um funcionário pensando em ficar com ele 30, 40 anos, é claro que eu entendo o lado deles, né? É sempre bom a gente tentar se colocar no lado do outro, por mais que você concorde ou discorde, enfim, é bom olhar o lado do outro. Essa ideia de que, poxa, ter um pouco de flexibilidade pode ser interessante, né? Aos olhos de quem está contratando. Talvez você não, não, eu quero entrar no Banco Central e eu quero ser servidor do Banco Central até eu me aposentar. Mas talvez, para quem está contratando, seja melhor ter um profissional da área financeira que possa atuar hoje no Banco Central, mas que amanhã possa atuar no Tesouro, ou que no outro dia possa atuar na CVM, claro, que com treinamentos, não sei o que e tal, para ir de um lugar para o outro, mas essa que é a ideia. Tá? Bom, uma coisa que eles estão fazendo, que eu acho que é importante citar, que é diferente do que o governo Bolsonaro fez, as propostas que estão sendo apresentadas podem ser aprovadas sem mexer na Constituição. Então, é mais fácil de aprovar o que o governo está querendo aprovar. Tá? Eles não estão olhando para medidas que precisam de alterações na Constituição. Então, medidas muito pesadas, muito drásticas, eles não estão entrando nisso. Eles estão realmente focando mais em coisas que podem ser mudadas via projeto de lei. Isso aumenta, claro, a possibilidade de que, eventualmente, algumas dessas coisas efetivamente sejam aprovadas. Tá? Outra coisa, né? É claro que eles sempre falam que a ideia é não mexer com os servidores atuais. Eu quero mostrar que tem uma coisa que mexe sim com os servidores atuais, indiretamente, mas mexe, tá? E que pode ser uma grande fonte de dificuldade deles conseguirem aprovar, mas a rigor, né, eles falam isso, não vai mexer nada com os funcionários atuais, não sei o quê, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas, claro, vocês que estão aqui, que estão pensando em fazer concurso, entrar aí, por exemplo, no concurso unificado, talvez vocês sejam afetados, sim, por alguma coisa que seja aprovada agora. Tá? Eles falam algumas coisas sobre redução de desigualdades no serviço público, e isso eu acho meio estranho. Tá? Eles falam mais no sentido de meio que equalizar os salários do serviço público, mas fica meio vago assim na notícia, assim, o que eles realmente entendem que tem que ser equalizado, dão a entender né, tem um momento lá que ele fala assim, né, que vai ser difícil o governo abrir um salário inicial acima de 20 mil. Eu acho que ele deve estar falando de abrir um concurso, tá? Mas vai ser difícil o governo abrir um concurso com um salário inicial acima de 20 mil. Enfim, pode ser que eles queiram pegar os cargos ali que têm remunerações mais altas, né? 21, 22, 23 mil, e talvez trazer a remuneração inicial mais para baixo. É uma das possibilidades que eles podem apresentar alguma coisa assim. Né? Em termos orçamentários, vamos ser claros aqui. Em termos orçamentários, isso aí não é nada.
tá? É muito pouco. Financeiramente, pensando no orçamento de governo, você pegar e reduzir em 10, 20% o salário aí inicial de algumas carreiras, isso é muito pouco, tá? Muito pouco mesmo, assim, em termos de economia para o governo, né? E gera um desgaste muito grande. Vamos ver aí. Bom, continuando, pessoal, eles falam, né, nessa reportagem sobre trabalhar com gratificações de desempenho, então, assim, o funcionário ter uma remuneração fixa e ter uma remuneração variável que, claro, estaria condicionada ao seu desempenho, né? Eles falam sobre algumas carreiras que precisariam aumentar a remuneração, na verdade, para serem equivalentes à iniciativa privada, porque eles sempre fazem o paralelo com a iniciativa privada. Eles não, né? O Francisco Gaetani sempre faz ali o paralelo com a iniciativa privada, fala que tem salários que tem que diminuir porque estão muito fora da realidade da iniciativa privada, e por outro lado ele fala que, por exemplo, especificamente a área de tecnologia da informação precisaria aumentar os salários para que eles ficassem mais compatíveis com a iniciativa privada. Nesse caso aqui de TI, realmente é bem nítido isso, tá? O analista de tecnologia, que é um cargo que está autorizado para o concurso unificado, ele é um cargo que tem 300 vagas, tá? 300 vagas, e o salário inicial é 5, 6 mil reais só. Para a área de TI, 5, 6 mil de início de salário inicial é muito pouco, né? Olhando para o mercado, é muito pouco. E, de fato, eles já falaram algumas vezes que querem aumentar aí a remuneração inicial do analista de TI, é bem provável que esse cargo consiga mesmo um aumento de remuneração, tá? Mas não para por aí, tem mais coisas, vamos falar dos outros órgãos e, em particular, sobre a minha visão naqueles grandes problemas, né, ou grandes fontes de preocupação dos concurseiros. Só deixar uma mensagem, você que está aí enfrentando aí a preparação para esses vários concursos que estão chegando e quer contar com o meu acompanhamento individual, ainda mais num momento de tanta dificuldade, de tanta incerteza, eu acredito que faz muita diferença você estar bem acompanhado, bem assessorado. Conte comigo, manda uma mensagem para a minha equipe, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Clica nesse link, manda mensagem para minha equipe, pergunta como é que funciona para você ser acompanhado individualmente por mim. Eu sei que o momento é difícil, já era um momento cheio de incertezas, agora vem uma grande incerteza aí junto, né? E é muito difícil a gente perder o ritmo, perder o rumo, perder o foco. Então, assim, eu espero poder ajudar você a se manter nos trilhos aí, e eu tenho certeza que teremos oportunidades muito boas aí para quem conseguir manter o foco, tá? Vamos lá, manda qualquer coisa, manda mensagem para minha equipe. Mas continuando, o que acontece, né, pessoal? Eles também falam ali sobre a possibilidade de contratação CLT, né? Fazer, então, contratação via carteira assinada, aí, basicamente como na iniciativa privada. E o que eles falam na reportagem é mais uma ideia de fazer isso em órgãos que eles chamam de auxiliares, tá? E eles citam como órgãos auxiliares o IPEA, o IBGE, a empresa de pesquisa energética, a EPE, o Ministério de Minas e Energia. Eu fiquei pensando, poxa, o que eles estão querendo chamar aqui de órgãos auxiliares? Para mim, eles estão indo mais uma linha assim de, poxa, você tem as funções típicas de Estado. Eu acho que é um raciocínio que não é tão diferente do último governo, tá? Poxa, você tem as carreiras típicas de Estado, e você tem aqueles órgãos que são mais auxiliares e que talvez você não precisaria de tê-los com o mesmo regime estatutário, com estabilidade e tudo mais, né? A grande diferença quando você vai para a CLT é justamente que você perde a estabilidade, né? Você ganha o FGTS, não sei o quê, mas por outro lado você perde a estabilidade. É essa que é a questão aqui, beleza? Eles falam, né, que existe uma forma, e eles vão nesse nível de detalhe, né? Porque o governo Bolsonaro queria fazer algo nesse sentido, e precisaria de PEC para isso, né? Precisaria de emenda constitucional, mas eles falam de um caminho, tá? E eu não sou eu não sou muito versado na área, eu não vou ficar me arriscando demais, mas eles falam que há uma possibilidade de fazer isso via projeto de lei, por meio da criação de fundações de direito privado. Eu me lembro, quando eu estudava direito administrativo, que tinha esse papo de criação de fundação de direito privado, que parece que a Constituição permitia, mas que não tinha nenhum. Se alguém tem mais domínio do assunto, coloca aí nos comentários para que todo mundo entenda. Mas, basicamente, eles mostram, ó, existe um caminho para a gente fazer contratação CLT para alguns órgãos, sem ter que mexer na Constituição, tá?
Além disso, eles falam que, olha, a gente está trabalhando então em alguns projetos de lei e esses projetos de lei devem ser enviados para o Congresso ainda nesse ano, tá? Então, há essa expectativa de que ainda esse ano eles terminem essas análises e a gente veja, afinal de contas, o que é essa reforma administrativa do governo Lula. Tá? Bom, minha opinião aqui para vocês, pessoal, sobre aqueles 3 pontos que eu acho que são os mais quentes de todos. Tá? Contratação CLT no serviço público. Olha, se a gente para pensar friamente, tá? Todo servidor público precisa ter estabilidade? Todo, mas todo mesmo? Será que todo servidor público precisa ter estabilidade? Para mim, e eu gosto sempre de pensar o seguinte, a estabilidade, ela não é uma coisa que é para ser um benefício para o servidor. A estabilidade é para ser um benefício para a sociedade. É para isso que ela serve. A estabilidade serve para que a sociedade saiba que o servidor tal está mais blindado e, portanto, ele vai poder cumprir o papel dele de maneira mais íntegra, mais imparcial, olhando para o bem público e por aí vai, né? Sem menos sujeito a pressões e por aí vai. Nesse sentido, eu acho que faz muito sentido você ter estabilidade se você é um servidor que toma decisões, tá? Se você é um servidor que toma decisões que contrariam interesses, né? Você precisa de uma blindagem. Você precisa de uma blindagem especial, porque senão fica realmente muito complicado, né? Agora, se você é um servidor que não tem poder de decisão, que faz uma função que eu não estou aqui menosprezando, não quero dizer que é pior nem nada disso, mas você faz uma função que não exige, né, que você enfrente interesses ou coisa assim e tal. Será que faz sentido você ter estabilidade também? Né? Será que faz sentido? Para quê? A estabilidade, nesse caso, ela é só um benefício para você. Ela não é, você não está usando a estabilidade para realmente se impor frente a grandes interesses. E assim, veja, quando eu falo se impor frente a grandes interesses, é grandes interesses mesmo. Não é um chefe chato, não. Tá? Porque chefe chato tem na iniciativa privada também. Se a gente for nesse raciocínio de que, não, quem tem chefe chato precisa ter estabilidade, poxa, aí todo mundo precisaria ter, inclusive na iniciativa privada. Tá? Então, assim, eu acho que o raciocínio tem que ser mais assim, pô, estabilidade para mim tem que ser uma coisa realmente para proteger de grandes interesses, tá? Não de, pô, mas se eu não fizer isso, meu chefe vai ficar bravo comigo, ele não vai gostar do que eu fiz, sabe? Não, eu não acho que é muito por aí, tá? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, mesmo servidores que normalmente não têm um cargo que, por natureza, é um grande tomador de decisões e tal, muitas vezes esses servidores são apontados, por exemplo, como presidente de comissão de licitação. Só para citar um exemplo bobo aqui. Se você é presidente de uma comissão de licitação, você já passa a ser alguém que precisa de uma proteção maior, né? Então é complicado. O que eu estou querendo dizer aqui é que, embora eu veja que, poxa, realmente talvez não caiba estabilidade para todo mundo, não seja necessário estabilidade para todo mundo, por outro lado, é muito difícil você falar quem realmente não tem que ter estabilidade. Veja que eu nem citei um exemplo aqui de, pô, esse cargo aqui eu acho que não tem que ter estabilidade. Porque não é fácil mesmo. E quando você para pensar, poxa, tudo bem, esse servidor aqui no dia a dia ele não toma nenhuma adesão assim, nada que ele precise de uma grande proteção para garantir essa segurança para a sociedade. Mas de vez em quando ele é presente em comissão de licitação. Vai lá, vai fazer uma contratação de não sei quantos milhões de reais em nome do órgão lá com dinheiro público. Né? Então, assim, só para dar um exemplo aqui de situações aí a serem pensadas. O outro ponto, né? Salário inicial reduzido. Redução do salário inicial. Aqui eu preciso trazer um negócio para vocês. O pessoal fica falando, não, fica tranquilo, isso aqui não impacta os servidores atuais, isso aqui só impacta os novos servidores. Então, o servidor antigo não vai estar nem aí, não vai nem se preocupar com isso, porque o salário que vai ser impactado é só da galera que está entrando e ele já está tranquilo, porque já está lá no teto, não sei o que e tal. Não é assim. Não é assim. O servidor antigo se preocupa muito, mas muito, com o salário do servidor que está entrando. E não é porque ele é bonzinho demais, não. Ele se preocupa porque ele sabe que aquilo tem impacto para ele. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Sou auditor da Receita, estou no teto da carreira, estou ganhando 33 mil, tá? Estou lá, ganhando, sei lá, 33, 35 mil reais por mês. Aí, hoje, o cara que entra na Receita entra ganhando 22.
ele já entra ganhando muito, tem uma diferença entre eu e ele, mas não é uma diferença gigantesca. A diferença aí de 10, 12, 15 mil reais, né? Que para esse nível de salário não é gigantesco, né? Um ganha 22, o outro ganha 30 e poucos por mês. O que acontece se a partir de amanhã começarem a fazer concurso para o auditor da Receita e o salário inicial não for mais 22 mil? O salário inicial da Receita cair para 10 mil, para 8 mil, tá? Eles baixarem para valer o salário inicial do auditor da Receita. O que acontece? Sabe o que acontece para o antigo? Isso aí é quase que assim, ó, é quase que você dando um recado para o antigo assim, ó, antigão, nunca mais você vai ter aumento de salário. Nunca mais. Porque, veja, o novato, tem gente querendo o seu cargo, você está ganhando aí 30 e tantos mil, e tem gente querendo o seu cargo para ganhar 10 mil. Né? Vai ficar provado isso, de certa forma. Vai ficar, ó, tem uma galera entrando aqui para ganhar 10 mil, para fazer o mesmo trabalho que você faz, se brincar, fazer melhor do que você faz, porque você já está aí, já está meio cansado, não está afim de dar o gás. Esse cara entra novinho para ganhar 10 mil, feliz, faz um trabalho talvez melhor do que o seu, sabe? Adianta você fazer greve? Não adianta, entendeu? O novinho vai fazer greve para te apoiar, porque ele está preocupado com você que está ganhando 30 e tantos mil e que não vai ter mais aumento? Não vai, entende? Então você cria um racha dentro das carreiras. Se você tem uma diferença salarial tão grande assim, você cria um racha dentro das carreiras. Então, assim, os servidores antigos não gostam disso, eles sabem desse problema e eu estou falando isso porque os servidores são muito organizados, tá? O servidor organizado, eu digo, politicamente, para influenciar o Congresso. Tá? Se você olhar a composição do Congresso brasileiro, você vai ver ali que talvez mais ou menos um terço dos parlamentares tem, dentre a sua base de apoio, levou ele até ali, tem servidores públicos ou associações, grupos de servidores públicos. Então é muito complicado passar um negócio desse que tem um impacto estratégico tão grande para os servidores atuais. Tá? Não é só para os novinhos, tem impacto para os servidores atuais. O outro ponto, pessoal, é com relação à fusão de carreiras. Né? A fusão de carreiras, ela, como eu disse antes, né, ela em alguns casos pode até fazer algum sentido, tá? Servidores que têm níveis de complexidade parecidos, talvez era melhor que fosse uma carreira só e o governo tivesse mais flexibilidade para usar o servidor nesse órgão, depois naquele outro, não sei o que, conforme forem as necessidades. Só que isso daí pode gerar muita, mas muita discussão, tá? E essas coisas são tão complicadas que elas podem, sim, inviabilizar a realização de um concurso nos prazos que o governo quer fazer. E aí, eu entendo que o mais provável é que o governo não vá deixar de fazer os concursos que ele tem autorizados. Ele vai fazer os concursos que ele tem, né, que estão autorizados, e com os cargos que tem, não sei o quê, enfim, eu acho que, basicamente, assim, a gente tem uma chance muito grande dessa coisa toda, diante da resistência grande que vai surgir aí, que certamente já está surgindo aí, que fique bastante difícil de aprovar qualquer uma dessas coisas, e vá mais ou menos na linha do que o governo Bolsonaro acabou enfrentando. Eu falava aqui, né, se pegar uns vídeos mais antigos mesmo, eu falava de uma época que o governo Bolsonaro estava não sei com quantas PECs, tinha um monte de projeto que o governo Bolsonaro tinha no Congresso lá, e que estava tudo parado, assim. Quando você começa, né, a criar muito inimigo, muita frente de batalha, assim, fica complicado, se às vezes você não consegue levar nenhuma de verdade para frente, né? Então, vamos ver, tá? Vamos ver o que vai acontecer. O que eu acredito que vocês devem fazer, sinceramente, é seguir estudando, porque assim, eu já vi esse filme tantas vezes, pessoal, sabe? Eu já vi isso. Pode ser que agora seja diferente, pode ser, tá? Mas eu já vi isso tantas vezes. Eu me lembro lá no governo Temer que pô, deu um barulho enorme porque vieram lá com a proposta de que o salário inicial dos servidores públicos ia ser 5 mil reais, né? Ah, independente de quanto ganha hoje, vai cair para 5 mil. O inicial do servidor público vai ser 5 mil, tá? Teve essa época lá no governo Temer.
No governo Bolsonaro passamos aí os 4 anos com um monte de gente falando um monte de coisa, né, e nada, né, de realmente nada aconteceu no sentido de prejudicar de verdade os direitos e os benefícios dos servidores públicos, tá? E certamente, nesse caso em particular, que a gente está enfrentando agora, o governo vai enfrentar resistência da sua base, né? A base do governo Lula, ela é muito voltada para essas áreas, né? Então, assim, não vai ser trivial aprovar grandes mudanças, mudanças muito drásticas assim, tá? Então, vamos continuar estudando, vamos continuar com foco. Eu espero que você consiga fazer isso, não é fácil mesmo, tá? E conta com a minha ajuda, espero poder te ajudar nesse sentido. Vim aqui para falar de um assunto chave, um assunto complicado, mas a gente não pode deixar de falar disso, né? A gente não pode deixar de enfrentar essas coisas, então, qualquer coisa, manda mensagem, deixa aí nos comentários, entra em contato com a minha equipe se quiser estudar comigo, e a gente vai se falando. Valeu, pessoal, até mais.